uma mostra de filmes sobre o período da ditadura civil-militar, e ele vai falar não só sobre a ditadura no Brasil, mas sobre a influência que a nossa ditadura também teve nos países do Cone Sul. A segunda edição do Cinema pela Verdade, em 2013, ele nasce com um desafio inicial de selecionar 27 jovens representando as 27 unidades da nossa federação. Que é esse jovem que a gente capacita e ele vai ser o representante do Cinema pela Verdade no seu estado. Não existe democracia sem um tratamento da memória. Não existe democracia se nós temos assuntos proibidos. Numa democracia nada pode ser misterioso, nada pode ser secreto, nada pode ser reservado a alguns poucos. O que reúne aqui também é um motivo extremamente feliz. Quer dizer que, apesar de tudo isso, as lutas sociais, a vontade de mudar esse estado de coisas, a vontade de mudar o mundo, de mudar o Brasil, não morreu. Pessoas muito jovens, muito interessadas, com uma formação política de movimento estudantil, de movimentos sociais, que faz com que a participação fique ainda mais interessante. É curioso porque a gente sempre, quando pensa em cinema, a gente sempre acha que, ou pelo menos na hora de fazer cinema, de produzir cinema, a gente sempre pensa que é tudo mentira, né? Mas eu acho que existe uma imagem, existe uma verdade por baixo das imagens, que é o que na verdade tem que ser contado. Então é preciso se descobrir dentro da própria mídia hegemônica, aonde estão os furos onde você possa passar e buscar um outro tipo de mídia alternativa, redes sociais, toda forma de comunicação, porque sem isso você não tem como chegar a uma quantidade mais expressiva de gente, de maneira que você possa socializar esse problema tão importante. Sim, eu fiquei muito feliz de ter sido chamado, convidado novamente para estar participando do projeto, porque a experiência do ano passado foi muito interessante, muito forte, muito bonita. Eu guardei muitas recordações boas daquele ano e eu vi que essa galera nova, esses agentes novos que chegaram, são tão afiados quanto os que eu encontrei no ano passado. Então é condição para uma democracia refletir sobre o seu passado e sobre como esse passado chega até o presente e condiciona o futuro. Daí a importância desse tipo de atividade institucional. Cada um desses jovens vai estar levando para suas cidades, para os seus estados, um pouco sobre essa história, um pouco sobre o período da ditadura civil-militar, com as sessões dos filmes, com os debates. Para eles ainda é uma história, eles não viveram nesse período, mas a gente precisa saber do que aconteceu, a gente precisa ter consciência da história do nosso país para que isso não se repita. Eu espero ver os resultados disso tudo, na verdade. Eu quero poder ter a possibilidade de contar a história real para os meus filhos, porque eles vão ter isso no livro de história e não ter que ficar dizendo para os meus filhos que aquilo que está no livro de história não é verdade, porque não está no interesse do país contar a verdade.